Olá, bem-vindos ao podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem um ponto final. Eu sou Fábio Souza e hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito importante na vida de todos nós: sucesso. Sucesso nas carreiras jurídicas. Você se considera uma pessoa de sucesso? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente tem dificuldade de responder. Afinal de contas, o sucesso pode estar em diversos campos da vida. Em alguns deles nós temos um pouco mais de desenvoltura, em outros a gente conserva algumas frustrações, mas a gente precisa talvez mergulhar um pouco mais e compreender o que significa sucesso na vida de cada um de nós, especialmente quando a gente está tentando entender o que seria e como chegar no sucesso na carreira jurídica. É claro, talvez a medida mais evidente, aquela medida que vai fazer com que a gente acabe depositando muito, né, do que a gente considera como sucesso, está lá no retorno financeiro. Mas será que retorno financeiro é a única medida de sucesso? Ou será que poderíamos também imaginar a obtenção de outros tipos de satisfação, talvez até mais completas do que o dinheiro? Não que o dinheiro não faça parte, é claro, o dinheiro faz parte, é muito importante que ele chegue, né? Afinal de contas, muitos das nossas aspirações, dos nossos sonhos dependem de condições materiais, depende ali da gente ter recursos financeiros para conseguir levar adiante. Mas será que só isso resolve? Bom, vamos conversar um pouco então sobre sucesso. Eu quero começar com a seguinte reflexão. Às vezes, vê se já passou isso com você, vê se isso em algum momento da sua vida você já vivenciou uma situação assim. Às vezes o sucesso parece tão distante, né? Parece algo tão longe que fica difícil da gente até se sentir incentivado a alcançá-lo, porque parece inatingível mesmo. A gente olha aquela situação, às vezes a gente está vivendo uma situação tão tumultuada que a gente não tem tempo de pensar no sucesso. A gente está ali, batalhando pelo dia a dia. Isso tem um certo sentido a gente vivenciar isso, né? Às vezes a gente tá mais preocupado em conseguir sobreviver do que em alcançar o nosso objetivo de sucesso. E isso às vezes vai dando uma angústia. Porque se eu tenho ali que batalhar só para dar conta do dia a dia e não para avançar, não para evoluir, não para crescer na minha carreira ou em outros campos da vida, às vezes chega uma hora que cansa, né? Que a gente fica, nossa, tô aqui enxugando gelo, eu tô aqui, parece que eu tô remando e não saio do lugar, enquanto, na verdade, se eu consigo estabelecer um determinado objetivo, eu vou, mesmo que eu vá devagar, eu vou chegando lá naquela meta. Você sabe que tem um livro que ele fala de outro assunto, é completamente diferente, mas é uma passagem desse livro, é um livro que se chama Quanto Custa Salvar uma Vida? Quanto custa salvar uma vida? E nesse livro nós temos uma passagem que fala o seguinte, o autor é Peter Singer, que é professor da Universidade de Princeton. E ele é professor de ética. E nesse livro é um livro muito interessante. Aliás, é uma leitura sensacional, porque ele vai falando que talvez se cada um fizesse um esforço pequeno, a gente conseguiria mudar a vida de muitas pessoas. Mas o foco que eu quero dar não é esse. O foco que eu quero dar é o seguinte. Ele começa o livro com uma pequena colocação falando assim: imagina que você está indo da sua casa para o trabalho. E no meio desse caminho, né, desse deslocamento de casa para o trabalho, tem um lago. E você passa ali todo dia naquele lago, tudo bem. Aí chegou um momento que você comprou uma roupa nova, uma roupa cara, nova, e você tá ali andando com aquela roupa, com sapatos novos, enfim. E quando você tá passando, você vê naquele lago uma criança que está se afogando. E a criança vai lá, fica ali se afogando, sobe, desce, e você fica no dilema se você entra para salvar a criança ou não.
E assim, vamos eliminar outras chances, outras escolhas e vamos estabelecer o seguinte. Nós temos duas alternativas aqui. Eu entro no lago e salvo a criança e estrago minha roupa nova, ou eu preservo minha roupa nova e deixo a criança para lá. E ele pergunta para os alunos o que os alunos vão fazer, o que eles fariam nessa situação. Bom, a resposta parece bastante óbvia, né? O que você faria nessa situação? Bom, acho que você faria a mesma coisa que eu faria e que qualquer outra pessoa nessa situação faria. Fala, vou mergulhar no lago e salvar a criança, obviamente. Porque a gente pensa, não tem comparação uma roupa com a vida daquela criança. Ele espera essa resposta de todo mundo, né? Mas então ele emenda a questão numa outra e fala, então, por que será que se a gente está dizendo que a vida dessa criança vale mais do que a nossa vida, ou do que a nossa roupa, né, ali, por que será que quando a gente se depara com outras situações, como pessoas morrendo de fome em várias partes do planeta, como pessoas passando dificuldades extremas em vários momentos, a gente não se sente tão sensibilizado assim, a gente continua comprando as roupas muitas vezes caras, e mesmo que aqueles recursos pudessem ser utilizados para salvar a vida daquelas pessoas, porque se a gente for falar, não é só uma questão da vida valer mais do que a roupa, mas durante a nossa vida a gente faz várias escolhas que nos afastam dessa conclusão e a gente acaba optando pela roupa. E ele vai dizer o seguinte, olha, a grande questão está na proximidade. Quando a gente está próximo a um drama, quando a gente está próximo à situação, a gente tende a se sensibilizar mais, a gente tende a se estimular mais para tentar resolver aquele problema. Eu não quero entrar aqui na discussão ética, que é muito legal, tem uma série de questões aqui, uma série de variáveis, mas eu trouxe esse exemplo não para falar da ética em si, mas para falar dessa ideia de estabelecer objetivos de sucesso muito distantes e que talvez não nos estimulem, que talvez façam com que a gente tenha desvios de rotas. Quando está muito longe, a chance de errar o caminho é muito maior, né? E dentro das carreiras jurídicas isso acontece. Vamos imaginar um advogado iniciando agora na sua advocacia e ele está ali naquele desespero, tendo que pagar as contas do escritório, tendo que começar a produzir renda para sustentar a sua família ou suas despesas mesmo, e ele começa ali a atirar para tudo quanto é lado, fazer coisa aqui, fazer ali, fazer lá, e muitas vezes faz escolhas que podem o afastar do seu objetivo de sucesso, porque são escolhas, o sucesso está tão longe ainda, ele está visualizando uma coisa, está tão difícil de chegar, ele tem que se preocupar com hoje, que às vezes essas escolhas do hoje acabam te afastando da meta maior, daquele que é o seu sonho, que às vezes fica só no sonho, você não transformou em meta. E essa é uma das grandes dificuldades do pessoal nas carreiras jurídicas. Nós temos um mercado extremamente competitivo. Nós temos ali uma série de pessoas ingressando todos os anos. O Brasil tem uma quantidade imensa de faculdades de direito. Então o mercado todos os anos recebe um número gigantesco de novos profissionais. E se você for olhar para os profissionais da área jurídica que ingressam todos os anos nesse mercado, não vai ser a maioria que vai chegar no sucesso. A gente tem ali pessoas que estão muitas vezes desistindo das carreiras jurídicas, tentando outras alternativas porque não conseguiram avançar nos seus planos dentro da área jurídica. E a gente fica se perguntando, poxa, às vezes
né, a pessoa, pode ser que a pessoa não tenha se identificado, não goste, faça outras escolhas, faz parte da vida, bacana, mas o que dá uma certa tristeza, né, é ver a pessoa que queria estar investindo nisso, a pessoa que queria estar trabalhando, gosta daquilo, mas acaba não conseguindo ter ou aproveitar as oportunidades ou encontrar oportunidades que pudessem fazer com que ela caminhasse ali rumo ao seu sucesso na carreira jurídica. Então, vejam, talvez a gente tenha que começar a redesenhar um pouco mais essa ideia do sucesso. E eu quero trazer para vocês aqui, então, algumas reflexões que estão relacionadas a algo que a gente pode usar para várias coisas. Desde a gestão de um escritório até a gestão de uma elaboração de um projeto qualquer, né? Até a gestão da carreira jurídica. Vejam, a gente tem tradicionalmente uma ideia de se construir planos usando um método que é chamado método da cachoeira, da waterfall, né? Esse método da cachoeira faz o seguinte, a gente constrói um plano que já imagina assim, do início ao fim, todo o caminho que eu tenho que percorrer. Né? Então a cachoeira, começa lá em cima, eu visualizo aquilo, o caminho inteiro. Tá? E aí eu já coloco assim, não, eu com tantos anos vou fazer isso, com tantos anos eu vou fazer aquilo, depois eu vou treinar, eu traço uma meta até a aposentadoria, eu começo aqui e já traço um plano completo até a aposentadoria. Qual é o problema desse tipo de pensamento, desse tipo de plano dessa maneira? Bom, tem alguns problemas, né? Uma questão importante é que durante a nossa vida, a vida como um todo, mas também na vida profissional, e especialmente na vida profissional jurídica, nós temos variáveis que não podemos controlar. E às vezes a gente não consegue prever também. Né? Tem circunstâncias da vida que vão se apresentando e que, se a gente estiver dentro de um plano fechado em que a gente não consegue olhar para essas circunstâncias, às vezes a gente perde oportunidades, como também muitas vezes a gente perde a capacidade de adaptação. Então, sim, eu devo ter ali uma meta final, posso ter uma meta final, mas eu tenho que ter flexibilidade nos meus projetos, eu tenho que ter capacidade de adaptação, eu tenho que conseguir me adaptar às circunstâncias. Então, talvez o melhor caminho, ao invés de a gente traçar essa meta de sucesso de maneira tão rígida, seja a gente sair desse método waterfall e vir para as metodologias de gestão ágil. Quando a gente fala em metodologias de gestão ágil, é trazer agilidade para o planejamento das nossas carreiras, agilidade para o planejamento das nossas atividades profissionais jurídicas. Porque, vejam, é possível que a gente precise fazer pequenas adaptações no dia a dia, no cotidiano. Ao invés de a gente tem aquela meta final, tá ali, o meu sucesso, eu tenho uma ideia do que eu vou chegar lá, beleza, mas eu vou olhando as etapas do hoje. Mas a grande questão eu não estou olhando essa etapa do hoje apenas para resolver o problema de hoje. Eu tenho que olhar essas etapas como etapas de um plano maior. Tá? Só que eu preciso me preocupar com esse hoje também. É essa mistura, né? É a questão de eu conseguir dar conta do hoje, mas sem esquecer o meu projeto de amanhã. Isso é possível, mas requer disciplina, requer uma visão estratégica. O que não dá para fazer é simplesmente seguir ali a música do Zeca Pagodinho e deixar a vida levar, né? Porque deixa a vida me levar
é muito bacana em alguns momentos. Só que para esse rumo ao sucesso, não é a estratégia mais eficiente. Mas ao mesmo tempo, não dá pra gente ficar brigando contra a vida, brigando contra a maré. A gente tem que ir buscando adaptar, ir buscando essa evolução contínua, esse aprimoramento contínuo. Então, percebam o seguinte, olha, uma pessoa recém-formada e que, enfim, a família não tem condição de continuar sustentando essa pessoa agora, então ela tem que começar a gerar renda, ela tem que começar a botar ali o seu conhecimento para transformar em riqueza, né? Transformar em valor monetário mesmo. Bom, eu vou pegar o meu conhecimento da faculdade e fazer valer aquilo ali para eu poder começar a já ter um dinheirinho, porque é importante, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que viver. Mas eu tenho que fazer isso sempre pensando em quais atividades que eu posso fazer dessa maneira, mas que vão me ajudar a construir o sucesso que eu quero amanhã. É isso que a gente não pode perder de vista. Isso que a gente não pode perder não pode perder essa perspectiva. Porque se eu me preocupar só com o hoje, se eu me preocupar só com o pagar as contas de agora, o que vai acontecer é que eu vou cair nesse turbilhão e vou acabar não conseguindo passar disso. E vai chegar um momento que eu posso cansar, que eu posso não conseguir mais. E aí esse momento é um momento muito ruim para o profissional, né? Porque ele tá ali, ó, no início ele dá conta porque ele tá com muita energia, pagou as contas e tal, mas se ele não constrói uma trajetória de evolução profissional, o que vai acontecer é que pode chegar um momento em que as forças vão acabando, a pessoa vai cansando. Né? Pode demorar mais, pode demorar menos, e se ela vai cansando, o que acontece é que pode chegar um momento que ela não consiga mais dar conta desses compromissos do dia a dia, e ele vai trabalhando de uma maneira que fica só apagando incêndio, e pode ser que em algum momento ele não consiga mais controlar esse fogo. Né? E o incêndio vai tomando uma proporção, e aí vem um desajuste financeiro, e junto com o financeiro vem desajuste emocional, familiar, uma série de outras coisas, porque não se enganem, né? O sucesso ele é integral, né? Um campo da vida afeta o outro, e muitas vezes a ausência do sucesso profissional impacta também em outros campos que poderiam estar andando muito bem. O campo familiar, por exemplo, às vezes é fortemente impactado por isso. E a gente precisa aprender a construir ali algumas estratégias e metas mais próximas. Então, o que a gente pode fazer, né? Bom, identificado que existe esse problema, identificado que existe essa situação, uma coisa que a gente precisa fazer primeiro, ajustar as nossas expectativas. Esse é um ponto importante. E a gente precisa ter expectativas e metas de longo prazo, mas também de médio e curto prazo. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu preciso aproveitar esse percurso e constantemente avançando. Eu vou trazer para vocês aqui algumas analogias com um esporte que eu adoro, que é o surf, tá? Imagine só, você sabe qual é uma das grandes dificuldades do surf? Por incrível que pareça, quando a gente olha ali um campeonato do surf, né, com os grandes atletas, a gente vai ver lá Gabriel Medina, a gente vai ver lá Kelly Slater, a gente vai ver lá o Ítalo, mas a gente vê lá o pessoal naquelas ondas fazendo manobras e tal, maravilha. Só que o surfista, vamos dizer assim, comum, né, do dia a dia, ou a pessoa que está iniciando, ou mesmo a pessoa que já tem ali já um bom conhecimento e uma boa habilidade no surf, um dos grandes problemas é entrar no mar. Sabia disso?
tem mares tão complicados que você tenta entrar e não consegue, porque tá ali aquela onda gigante e às vezes o maior desafio não é descer a onda, às vezes o maior desafio é você conseguir vencer a arrebentação e conseguir passar ali até chegar no ponto em que você vai conseguir surfar. Né? E você vai ali, ó, rema, vai cansando, aí vem aquela onda, você tem que furar a onda, e aí você continua remando, tem que furar outra onda, daqui a pouco a onda vem, te arrasta para trás, você tem que remar de novo. E uma das coisas importantes quando está no momento de calmaria, né, entre as séries ali, você vai e dá seu gás total. Olha, é o momento que você tem para avançar, tá? E é aquele momento que não tem forças contrárias ali e você vai e rema, dá todo o seu gás, porque você tá pensando o seguinte, ó, é lá que eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar ali. E aí quando você tá avançando, daqui a pouco vem um grande obstáculo. Chegou aquela onda grande, assim, uma série de ondas. Nesse momento, você tenta continuar indo, vai furando, vai diminuir um pouco o seu ritmo, né? Possivelmente, talvez você volte alguns metros, volte ali um pouco, mas aí logo depois você está preparado para assim que parar aquilo, você voltar a dar seu gás total, tá? E aí um dos grandes problemas é quando você tá nisso, vê aquelas dificuldades todas, quando elas param, às vezes você resolve também parar. E aí quando você resolve também parar, você não aproveita aquele momento para avançar, sabe o que acontece? Você não avançou e logo depois vem outra série que vai te arrastar para trás. Então essa continuidade, essa permanência, essa ideia de você conseguir manter uma disciplina de permanentemente avançar é fundamental, é importante. Então, quando a gente transfere isso para a lógica profissional, quando a gente transfere isso para a ideia da evolução profissional nas carreiras jurídicas, a gente pode olhar e falar o seguinte, olha só, eu hoje estou nesse tumulto, o que eu vou fazer? Vou diminuir talvez um pouco o ritmo em busca do progresso ali, porque eu tenho que dar conta do hoje, mas eu nunca vou parar de remar, tá? Eu tô ali, ó, andando. Então, dentro das minhas escolhas do hoje, dessas escolhas que eu tenho que dar conta para resolver os problemas de agora, eu tenho que fazer essas escolhas, mas com foco na meta final. Eu tenho que sempre andar naquela direção. É um vetor. Eu tenho que fazer o máximo para alcançar aquele objetivo, o máximo possível. Às vezes, não dá para a gente fazer o melhor, mas a gente tem que fazer o melhor possível, o melhor que a gente tem para fazer. Aliás, Gandhi tem uma frase sensacional. Mahatma Gandhi, né, tem uma frase sensacional. Gandhi diz assim, olha, o máximo de esforço é o máximo de sucesso. Olha que sabedoria de Gandhi nessa, né? O máximo de esforço é o máximo de sucesso. Porque às vezes a gente fez o melhor que a gente pôde. A gente deu o nosso máximo, mas não foi suficiente para atingir o objetivo que a gente queria ali. Mas a gente fez o nosso melhor. Então não dá para dizer que a gente fracassou. Não dá para dizer que a gente fracassou. Porque se a gente fez o nosso melhor, a gente fez o que era possível. Se eu fiz o meu maior esforço, eu fiz o meu melhor possível. Então, era o que tinha para fazer, né? E às vezes tem situações que a gente não tem como realmente lidar, mas isso não quer dizer, isso não é sinal de fracasso. O fracasso é quando a gente não coloca o esforço que poderia ter colocado e aí não obtém o resultado, né? Agora, se eu coloquei todo o meu esforço, toda a minha dedicação, o que estava ao meu alcance eu fiz e não alcancei a meta, isso não é fracasso. Isso é sinal que eu tenho que redesenhar um pouco essa meta, que eu preciso fazer ajustes nessa trajetória. Eu preciso, talvez, estabelecer que eu tenho terei que, pelo menos nesse momento, ter um ritmo um pouco mais lento aqui nessa evolução, né? Mas eu fiz o meu melhor.
Vamos lá, remei o máximo, ainda não deu para varar a arrebentação, ainda não deu, não quer dizer que eu fracassei, quer dizer que, bom, eu fiz o meu máximo, mas ainda não deu. Vamos lá, na próxima eu vou fazer o meu máximo de novo e vou tentando na medida que eu vou avançando, que eu vou evoluindo nessa trajetória, eu vou obtendo ali aquele proveito. Bom, beleza, mas às vezes é difícil. Às vezes é difícil continuar remando, porque você vai cansando. Na vida é a mesma coisa, nas carreiras profissionais é a mesma coisa. Vamos, por exemplo, falar com quem está fazendo uma outra alternativa de carreira jurídica, que são os concursos públicos, né? Você tem ali a galera dedicada na advocacia e tem a galera dedicada ao estudo do concurso, e às vezes a pessoa está estudando, tá ali, aí vai fazer a prova, não consegue, não passou, e tá quase, bate na trave, faz aquela pontuação de quase se classificar, mas não passou, e aí vai dando um desânimo, vai dando cansaço, porque estudar para o concurso é igual remar mesmo contra a maré, você é uma situação ruim, chata, né? Mas aí, aí às vezes a pessoa assim, foi quase, tava no limite, faltava meio ponto para ela se classificar. Ela fala, não aguento mais, eu desisto. E aí, olha o que acontece. Numa situação como essa, às vezes a pessoa tava faltando tão pouco. No próximo ela ia conseguir, né? Ela tava ali, no limite para varar a arrebentação, tava quase. Na próxima, passou aquela onda, no próximo ela ia conseguir, ia chegar lá no ponto certo para poder aproveitar, e ela desistiu. Às vezes a gente precisa ter a consciência que nessa jornada, né, até o sucesso, eu tenho que avaliar o que eu quero de verdade. E se eu quero de verdade aquele ponto, eu vou insistir naquele ponto. Agora pode ser também, olha só que interessante, que, vamos lá, eu cheguei, tem um ponto ali que eu quero chegar lá para surfar aquela onda que tá lá no fundo, e eu fui remando, mas tá difícil demais, tá pesado demais chegar lá, mas pode ser que no meio do caminho eu olhe para o lado e perceba que aqui do lado, antes, numa situação mais próxima de mim, tem uma outra onda muito boa. Não é aquela que eu queria surfar lá, mas nessa aqui eu também vou me divertir. Eu também vou conseguir ali bons resultados. Vai me satisfazer bem. E eu posso ter, então, faz parte do jogo, ajustes de meta. Então pode ser que, olha, eu estava indo numa direção na carreira, mas tá difícil. E eu, no início eu só pensava naquilo, mas com o amadurecimento, com a visualização de outras oportunidades, de outras alternativas, eu percebo que existe um caminho ali muito interessante que pode também me trazer muita satisfação, né? Então pode ser que eu direcione o meu esforço ali para essa outra questão. Isso acontece muito com as pessoas que mudam de área. Imagine só, vamos pegar um exemplo que é muito frequente, tá? Uma pessoa fala assim, olha, o meu negócio é direito tributário, né? Então eu quero direito tributário, é onde eu vou aqui fazer um esforço, e aí beleza, ele vai lá, faz uma pós-graduação em direito tributário, e aí vai para um escritório de direito tributário, só que nesse escritório, o pessoal não recompensa bem aquela pessoa, ela tem dificuldade, tá ali, numa jornada de trabalho absurda e com pouca remuneração, não tá se sentindo feliz, não tá se sentindo realizado, mas ele fala, não, mas eu tenho que ter sucesso no tributário, até que um dia alguém chega para ele e apresenta o previdenciário para ele, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, né? Apresenta o previdenciário. Ele nunca tinha pensado em previdenciário, nunca tinha pensado nessa alternativa. Mas aí, de repente, ele olha, entra ali, pelo custeio da Seguridade Social, e aí começa a ver, opa, olha só, tem um caminho aqui, hein? Eu sou bom de tributário, tem a parte de custeio, vou lá, vou arriscar. De repente, tô remando nessa direção, vou remar um pouquinho pro lado, vou fugir dessa corrente que tá me puxando para trás, a corrente marítima, e eu vou aqui,
remar um pouquinho para o lado, uma outra trajetória, de repente eu acho uma outra onda para surfar aqui, que vai me trazer tanta satisfação quanto aquela que inicialmente eu estava mirando. E essas viradas, essas mudanças, essas quebras de paradigma podem ser muito importantes. Agora, se você tem um plano, né? Se você constrói um plano naquele método cachoeira, waterfall, do início ao fim, você elimina todas essas possibilidades. Agora, a partir do momento em que você consegue pensar assim, ó, vamos dividir em metas menores, eu vou estabelecer uma meta aqui mais próxima, mais alcançável, mais atingível, né? E essa meta pode ser, vamos lá, quer botar um padrão financeiro? Pode ser um padrão financeiro, apesar do que eu particularmente não acho que dinheiro é o que representa o sucesso. Mas vamos lá, é uma métrica mais fácil da gente colocar. Olha, eu quero aqui conseguir ter uma renda de tantos R$1.000. Eu quero conseguir acumular tantos R$1.000. Enfim, você estabelece uma meta aferível ali, né? Uma métrica objetiva, plausível, próxima. Não vai falar logo assim, ó, eu quero ganhar R$100.000, eu quero ganhar R$150.000. Não, querer tudo bem, você pode querer, mas vamos pensar num objetivo mais imediato, algo que está mais próximo. Tá aqui, ó, algo mais, a minha meta inicial é aqui, ó, uma renda de R$10.000, que já é uma meta ousada, né, para se estar partindo ali do zero, mas mais próximo, se quiser, tiver ousado demais, não, uma meta de R$5.000, beleza. E aí, vamos lá, vou construir a trajetória para chegar nesse primeiro patamar, né? E aí pode ser que eu descubra, por exemplo, se eu tenho um emprego, pode ser que eu descubra que, ó, beleza, esse emprego me dá essa renda, mas só com o emprego eu não consigo aqui, né? Eu vou também ter outras fontes alternativas de renda com o objetivo de chegar aqui, mas sempre fontes alternativas de renda que não me afastem do meu objetivo principal, né? Fontes alternativas de renda que, de alguma forma, somem capacitação, somem experiência para que eu evolua dentro daquele meu plano principal ali. Claro, sempre aberto a adaptar o plano, a mudar, enfim, mas eu estou ali buscando essa meta menor. E isso faz com que a gente tenha pequenos incentivos. Porque se você estabelece assim, olha só, só vou me considerar uma pessoa de sucesso quando eu estiver ganhando R$200.000 por mês. Aí você pode passar a vida inteira e jamais alcançar essa meta. Toma, espero que você alcance, mas você pode passar a vida inteira e jamais alcançar essa meta e você vai chegar no final da vida e vai lá, eu sou frustrado porque não alcancei minha meta. Agora, olha a diferença. Se você estabelece, não, a minha meta agora é ter uma renda de R$5.000 por mês. Essa é a minha meta agora, tá? A partir do momento que você alcança essa meta, você adiciona na sua coleção uma conquista, um sucesso. Você obteve o sucesso. Você alcançou aquela meta, né? Se essa é a sua medida de sucesso. Você alcançou o sucesso naquele objetivo. Você se esforçou, você se dedicou e alcançou. Beleza, alcancei essa meta? Maravilha, eu vou agora estabelecer a próxima meta. E a próxima meta vai ser ganhar 7.500. Tá? Então eu vou construindo aos poucos. E isso vai nos dando incentivos. Tem um autor que é o grande responsável pela ideia da economia comportamental. O nome dele é Richard Thaler. E Richard Thaler escreveu, enfim, tem vários livros, né? Mas um que ele escreveu com um professor de direito administrativo, olha só, um economista, psicólogo, economista, professor de direito administrativo. O pessoal misturou tudo, né? O Cass Sunstein é o professor de Direito Administrativo de Harvard e o Richard Thaler escreveram um livro muito legal que se chama Nudge. Nudge é incentivo, empurrão. E ele vai dizendo o seguinte, que dentro
do pensamento da economia comportamental, né? A gente vai ter ali, claro, você pode ter ali na economia aquelas decisões tomadas nas teorias econômicas, tudo, só que boa parte das decisões econômicas, principalmente na microeconomia, na economia das nossas vidas ali, boa parte dessas decisões não são decisões tão racionais assim, e nós acabamos tomando decisões muitas vezes absolutamente irracionais do ponto de vista econômico, né? Mas, de qualquer maneira, o que ele diz é o seguinte, ó, como a gente tem esse lado do impulso, esse lado das decisões não racionais, é importante que a gente tenha estímulos, nudges, que a gente tenha esses estímulos e que a gente seja estimulado a tomar as decisões que nos aproximam dessas nossas metas maiores. Então, vejam só, se eu tenho ali se eu estabeleço uma meta mais próxima e eu atinjo essa meta, isso me traz satisfação. É um incentivo, né? Eu posso até criar um prêmio para mim mesmo, né? Ó, se eu alcançar essa meta, eu vou realizar esse objeto aqui de satisfação, vou fazer uma viagem para tal lugar, vou comprar esse equipamento que eu quero, essa roupa que eu quero, enfim, né? Ou posso simplesmente o simples fato de você alcançar uma meta já te traz a satisfação. Vou contar um segredo para vocês, fica só entre a gente, né? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Organização para mim é esforço, não é algo natural em mim, né? Eu naturalmente sou desorganizado, mas eu sei que desorganização é uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida. Atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida familiar, atrapalha muito a desorganização. Então, como a organização não é algo que eu tenho natural em mim, eu faço um esforço, eu tenho metas de organização. Desde ter um armário mais organizado ali, a ter mesmo uma organização de agenda melhor. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa desorganizada, mas que me organizo, né? Com muito esforço, eu me organizo. E eu faço um esforço de organização. E às vezes, né, eu posso dizer que hoje, em vários campos da vida, eu alcancei metas ousadas. Eu posso dizer que hoje, no campo profissional, alcancei metas ousadas, no campo acadêmico, e também em outras áreas não profissionais. Acho que tem algumas metas que estou desempenhando aí, estou caminhando, que fico satisfeito com o meu desempenho, né? Claro, sempre melhorando, mas sim. Só que às vezes nas pequenas coisas, em coisas que para outras podem não fazer sentido algum, vem uma satisfação. Então, mesmo, a gente está ali, organizando evento internacional, a gente está palestrando em outros países, a gente roda o Brasil falando de temas, tudo isso me traz satisfação também. Mas, olha só o que eu vou falar, alguns podem me dizer, podem até, vou falar aqui arriscando a ser chamado de tolo, né? Mas às vezes quando eu olho ali, a minha mesa de trabalho organizada, aquilo também me dá uma satisfação, né? Quando eu olho o meu armário organizado, quando eu olho assim, falando como ele era bagunçado e hoje eu consigo deixar ele organizado, são pequenas coisas. E aquilo já é um incentivo para eu mantê-lo organizado. O que eu estou querendo dizer com isso, com esse exemplo um pouco bobo, é que às vezes a gente encontra satisfação em pequenas coisas que nos estimulam, né? Então, no sucesso profissional, não precisa estar baseado na conquista de milhões. Às vezes, as pequenas coisas. E um ponto que também é importante. Às vezes, a gente vai ressignificando até mesmo o valor do dinheiro nas nossas vidas, né? Às vezes, eu estava conversando com a minha filha sobre isso esses dias, né? Minha filha
mais velha está com 14 para 15 anos agora, então está naquela fase de pensar em profissão, em sucesso, e o sucesso né, aquele gás da juventude muito bacana, muito legal. Mas eu conversando com ela e falando, olha, né, falando dos bilionários do mundo, né, dos bilionários, eu falei, eu sinceramente, de coração, eu não tá em uma das minhas metas me transformar em um bilionário, não tá. Ela, mas como não? Seria muito... Sim, mas seria, não tô dizendo que seria ruim não, mas só não é uma meta, não é algo assim que eu vou, não vou ter satisfação em conquistar da mesma forma que eu teria satisfação em conquistar outras coisas, né? Outras coisas me trariam mais satisfação. Então, assim, a gente pode ir ressignificando. Em alguns momentos da vida, ganhar mais dinheiro é uma meta de sucesso. A partir de um determinado momento, você pode falar, poxa, hoje tem outras metas de sucesso. Às vezes ali, você conseguir fazer a diferença na vida de outras pessoas pode ser uma meta de sucesso. Você conseguir cumprir papéis sociais mais relevantes, ajudar mais a sociedade, o país, pode ser outras metas. Então, a gente vai pensando e vai construindo metas que também são adaptáveis ao nosso estágio de vida, nosso estágio de amadurecimento, nossa idade, nosso momento de vida, de circunstâncias, né? Agora, aí cada um vai ter sua meta. Agora a gente precisa estar aberto, a gente precisa realmente estar com a capacidade de dialogar conosco, com o nosso, com as nossas ideias, né? É até engraçado falar dialogar com a gente, mas a ideia é um pouco essa mesmo. É como se tivessem duas pessoas, a meta antiga e a meta nova, e a gente permitir esse diálogo, esse amadurecimento, de modo que a gente possa entender o que realmente é sucesso pra gente, o que realmente faz a diferença. E a gente pode resumir essa história indicando que o sucesso é aquilo que nos traz bem-estar. O sucesso é aquilo que nos traz bem-estar. Se eu consigo ali muito dinheiro, mas não estou feliz com aquele tipo de vida, não posso dizer que eu tenho sucesso, né? O sucesso só vai estar presente a partir do momento que eu estou feliz. Também ao mesmo tempo, eu posso fazer uma coisa que eu adoro, mas também não dá dinheiro nenhum, e aí eu passo maior dificuldade, também não é sucesso, né? Então, a busca desse equilíbrio é que vai estar o sucesso. Aquilo que te coloca numa situação que, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista psíquico, nos faz estar bem, nos faz ter esse bem-estar, né? Estar bem com você, estar bem com a comunidade em que você vive. Só que para isso, realmente, talvez a gente precise de estratégias que tragam para a gente um caminho de bem-estar. Eu não preciso esperar a conquista total da meta para me sentir realizado. Eu posso me sentir realizado já no caminho. A jornada, que é muito rápida, né? A vida ela passa muito rápido. E quanto mais a gente avança na idade, mais a gente percebe isso. Então, essa jornada, ela tem que ser aproveitada. Se eu fico esperando apenas a maior onda da vida para ficar feliz, às vezes eu perdi a oportunidade de, nesse caminho, ir surfando várias outras ondas menores, mas que também me trazem alegria e satisfação. Então,
vamos aproveitar cada etapa da construção da carreira profissional, né? Às vezes a gente olha lá, não, fulano, aquele advogado, aquele juiz de super destaque, aquele professor super... E só que, bom, beleza, ele está naquele momento. O meu momento é outro. Então, vamos aproveitar hoje. Pode ser que aqui a minha causa não tenha sido aquela causa mega causa milionária, mas a causa que eu fiz aqui, que eu representei meu cliente, já foi uma causa que bacana. Vamos curtir essa vitória, vamos curtir essa conquista, né, de hoje. Isso vai me trazendo satisfação, isso vai me trazendo sucesso, né? Pode ser que, bom... Estou começando a dar aula agora, pode ser que eu não fale para milhares de pessoas, pode ser que eu não tenha ali um público tão grande, mas fiz a diferença, né? Para um público menor, mas dei o meu melhor, fiz o máximo que eu pude para entregar algo de valor para aquelas pessoas. Já é um sucesso, né? Então, o sucesso não está apenas nas grandes conquistas. O sucesso está também nessas conquistas do cotidiano que vão construindo. Às vezes, a soma de várias pequenas conquistas nos traz mais bem-estar do que uma grande conquista que só foi atingida a um preço muito alto e de sacrifício em outros campos da nossa vida. Quero aqui, tá chegando o final desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, e eu queria trazer aqui apenas uma última reflexão, né, para a gente pensar sobre essa ideia de sucesso. O sucesso também não deve ser medido pela comparação com o outro. O meu sucesso não é ser mais bem-sucedido que o vizinho, que o colega. Não, né? O meu sucesso tem que ser construído dentro dos meus parâmetros, dentro daquilo que me traz bem-estar, né? Se eu estou sempre medindo o meu sucesso por comparação, nunca estarei satisfeito, porque sempre haverá uma nova comparação a ser feita, né? E mais, isso pode me gerar um sentimento horroroso, que é o de torcer contra o outro. Eu quero que as pessoas cresçam, né? Que aquele outro que eu estou vendo ali e tal, que seja uma referência, que ele cresça, e se ele fez algo que deu certo, pô, que bacana, pode ser que eu possa fazer isso também, né? Aproveitar a experiência do outro. Então, não baseie o seu sucesso em fulano ou ciclano, não assim, ó, eu quero ganhar mais que fulano, eu quero ter uma vida melhor, eu quero fazer isso. Não, o seu sucesso é seu e não dele, né? Então, vamos trabalhar na busca desse sucesso profissional, não como algo... não vamos transformar o sucesso em algo mesquinho, né? Não vamos transformar o sucesso em algo mesquinho, só ganhar dinheiro, só ser melhor que fulano. Vamos transformar o sucesso em algo que realmente tem valor, que é a conquista do bem-estar para cada um de nós. Muito bem, são algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês a respeito do sucesso na vida profissional. E espero encontrá-los muito em breve em mais um episódio aqui do Vírgula Jurídica, esse podcast onde o saber não tem um ponto final. Um abraço e até a próxima.